Você é daquelas pessoas que quando vê um termo de uso já vai para baixo assim na tela, dá ok sem ler? Então vou te contar uma coisa, existe um princípio no direito brasileiro que a ninguém cabe alegar a própria torpeza. Isso significa que viu, né? Não leu, deu ok, mesmo assim o problema é seu. Então, se está ali escrito, você é alfabetizado, maior capaz, a loja te apresentou as regras e você deu ok, a partir dali você está tendo que cumprir com o combinado. Lembre que o direito do consumidor tem direitos e obrigações de ambas as partes. Então, primeira dica fundamental é ler o termo de uso, saber o que está sendo combinado. Aí é lógico verificar as políticas do site, principalmente no tocante à segurança da informação e à privacidade. No caso da compra coletiva, existe uma característica em especial a respeito da devolução, da desistência durante o período ainda aquisitivo, antes de gerar o cupom. Se a compra não for celebrada, tem que ser devolvido o dinheiro para aquele que estava solicitando, porque é assim, você vai participar, você dá o número do cartão e já paga. E aí eles te avisam se chegou no número mínimo de pessoas ou não. Se não chegou, tem que ser devolvido, né, creditado normalmente no cartão de crédito, aquele valor que tinha sido pré-reservado, debitado da pessoa. Essa política, então, de troca é importante. Você sabia que já existe no Brasil sites em que as pessoas trocam cupons? Ela comprou um cupom, que ainda está valendo, compra coletiva, mas ela de repente não está mais afim não. Então ela vai nesse site para ver quem é que tem cupom de outra coisa para trocar com ela. Isso até é uma coisa antiga, né? Essa visão do cupom, né? Essa ideia aí em que as pessoas acham interessante poder ter um cupomzinho para levar em algum lugar e receber alguma vantagem. Mas como todo cupom, tem que estar no cupom toda e qualquer informação restritiva. Então, se houver informação restritiva, tipo, apenas tal dia da semana que pode usufruir daquilo que você adquiriu, determinado horário, limite de tempo pelo prazo de 30 dias, se passar 30 dias você, apesar de ter pago, não vai ter mais direito àquilo que foi contratado, toda essa informação tem que estar detalhada no cupom. E é claro, essas observações de limitação, o consumidor tem que ler, né? É muito comum a pessoa, pelo impulso, vai lá, compra e depois vai lá e percebe, é só de sábado, você vai na sexta-feira, ai, não vi, estava aqui escrito no cupom e eu não vi. Então, essa questão da importância de prestar atenção naquilo que está fazendo, de ler de fato as regrinhas, o que está sendo apresentado, é fundamental para evitar não apenas um problema jurídico, mas a questão da insatisfação, da quebra de expectativa, né? De você ver, poxa, acho então que comprei gato por lebre, não percebi, ou até se sentir meio enganado. Né? Psicologicamente, há muitos casos de consumidor que ele se sente enganado, mas ele que não leu. Né? Então estava lá escrito, produto em promoção, só que vem sem acessórios. Aí quando você recebe a caixinha em casa tá sem acessório, fala, pô, tá sem acessórios. Aí a loja explica que, olha, mas a promoção já dizia lá, anotadinho, que era sem acessórios. Então tem que ter essa atenção, porque tudo tem que estar escrito previamente, colocado certinho, para evitar maiores problemas. Para quem é loja, isso significa que mesmo você fazendo o dever de casa, pode acontecer de ter consumidor infeliz, porque as pessoas às vezes realmente não olham, não prestam atenção naquilo que está colocado. Então, essa paciência, esse atendimento, essa gestão, tentar de algum modo compensar o consumidor, trabalhar ele no longo prazo, é fundamental se de fato você quer que seu negócio cresça. Quais são os outros cuidados que o participante tem que ter para a compra coletiva, né? Fora o que nós dissemos, também é checar os aspectos de segurança do site, já que você vai passar o número de cartão de crédito, e conhecer muito bem o produto que você está adquirindo para não ter dúvidas, seja produto ou seja serviço, né? Não ter dúvidas a respeito se você queria aquilo mesmo ou não. E os direitos, né? Quais são outros direitos aí para quem está na compra coletiva? Há um caso de número mínimo de participantes não acontecer, tem que devolver o dinheiro. Há o direito à indenização sobre falha ou fraude na emissão do cupom. Esse ponto é interessante. As lojas de compra coletiva passaram a investir para evitar falsificação do seu cupom.
de alguém estar vendendo, criar uma loja falsa com o mesmo nome da loja verdadeira. Às vezes a pessoa não percebe que o endereço do domínio está diferente, por isso que sempre olhe o endereço que aparece no domínio. Às vezes as pessoas recebem uma mensagem por e-mail, que é conhecido como phishing, que é um e-mail falso de pescaria, pegar gente que não está prestando muita atenção. E nesse phishing está lá, a oferta da loja tal. Clique aqui. A pessoa fala, nossa, que oferta super legal. Ela clica direto do e-mail, o e-mail já abre a página na internet, às vezes, muitas vezes já sendo a página falsa. Você achou super legal a oferta e você conhece a loja? Digita direto lá no browser para poder descobrir aonde que está aquela oferta. Se eu ficar clicando e abrindo direto, às vezes corre esse risco. E aí cair numa situação de cupom falsificado. Então, a responsabilidade de o cupom ser forte, ou seja, tá protegido, não está sendo falsificado, é da própria loja de compra coletiva. Se o estabelecimento ou fornecedor que estava na oferta da compra coletiva, você vai lá, bate lá no restaurante, ele diz, não vou te atender, aí ele é responsável por não ter cumprido com o que estava naquela oferta, mas muitos juízes no Brasil também têm ampliado essa responsabilidade, colocando ela de forma solidária com a loja de compra coletiva. Afinal, ela fez uma parceria com aquele estabelecimento, combinou previamente aquilo ali e na hora que você vai até o estabelecimento, ele dá com a porta na sua cara e diz que não vai cumprir com o que está naquele cupom. Nessa hora você pode sim procurar a ajuda do PROCON, né, ou entrar com um juizado especial, ou até antes disso tentar de forma amigável entrar em contato com o próprio site de compra coletiva para ver por que é que a loja que está parceira dele, do cupom que você adquiriu, não quis cumprir com o combinado. Mas questões mais específicas da qualidade, a comida veio fria, não gostei do jeito que cortou o meu cabelo, aí são totalmente por conta do fornecedor. É lógico que o site de compra coletiva não tem nem porquê de ser responsabilizado por um problema de qualidade na prestação de serviço. Ainda há uma dose de semi-responsabilidade ou responsabilidade comum aos dois, de eu ter oferecido algo que você pagou para mim e o outro não querer cumprir. Mas depois o outro cumpriu, mas não cumpriu a contento do jeito que o cliente gostaria, já que as pessoas, cada uma tem a sua própria ideia do que é bom, do que é ruim, do que gosta ou do que não gosta, aí é uma discussão do próprio cliente com o estabelecimento comercial que devia ter honrado com aquela oferta, né? O que mais que a gente pode falar dos direitos do cliente? Cabe ao estabelecimento, então, cumprir com essas condições e caso ele não consiga cumprir, ele responde justamente pelo que estava colocado ali. Então nós vamos agora, para fechar essa primeira parte, que a gente deu a introdução, os principais aspectos do comércio eletrônico e já falamos dessa novidade da compra coletiva, tratar de um assunto que cresceu de importância no planejamento estratégico de uma loja virtual, que é a discussão do direito de arrependimento. A discussão do direito de arrependimento cresceu de importância no comércio eletrônico e ele está previsto no Código de Defesa do Consumidor no Brasil, no artigo 49. Por que nasceu o direito de arrependimento? Olha que interessante em termos de história jurídica. Era aquele pensamento de que se a pessoa faz uma compra sem ter contato com um produto, principalmente eram as compras por catálogo, depois as compras por telefone, aí hoje em dia as compras pela internet, mas foi essa a evolução do assunto. Ela poder ter o prazo de um fim de semana desde a data da compra para se arrepender, literalmente. Não é que o produto é ruim, não é que teve vício, má qualidade, é arrependimento. Às vezes estava com aquele dinheirinho certinho para pagar a conta e foi lá e comprou um sapato. Comprou o sapato pela empolgação, de ver num catálogo, de alguém oferecer pelo telefone, e hoje em dia pela empolgação de navegar na internet e ver aquelas coisas maravilhosas que dá a vontade danada de comprar, e como é fácil, dá um cliquezinho aqui, dá um cliquezinho ali, quando vê, fez uma compra alta. Então o direito de arrependimento ele prevê 7 dias da data da compra ou da entrega da mercadoria em que pode o comprador se arrepender. É claro que ele não pode ter feito uso do produto, é importante que esteja na caixa, que esteja lacrado, para que você possa ter a plenitude e não haja uma discussão de autofraude.
Porque ao mesmo tempo que se dá o direito de arrependimento por um lado, não se pode favorecer aí a própria fraude praticada pelo consumidor, tem que se garantir a segurança jurídica das relações. Mas nos últimos anos no Brasil começou-se a se questionar sobre como que fica com relação, por exemplo, a algo que possa se esgotar. A gente está crescendo agora num comércio eletrônico de conteúdo, então quer dizer que a pessoa baixa um jogo na internet e aí, como é que eu vou saber? Ela passou 7 dias com o jogo, já jogou o jogo, é difícil de eu dizer lacre, não lacre, quer dizer, talvez eu tenha que fornecer uma senha e aí a senha só passa a valer depois de 7 dias que passou o direito de arrependimento, complicado. Ou aquele serviço de revelação de fotos pela internet, a pessoa manda a foto digital dela para uma empresa que revela fotos, e aí ela revela as fotos, às vezes no prazo de 1 dia, 2 dias, aí a pessoa se arrepende. Depois que já foi feita a revelação do outro lado. Então tem que ter um cuidado que o direito de arrependimento tem um motivo de existir, mas ele na sua aplicação prática precisa estar aderente à necessidade de visualização, toque, manuseio daquele produto que seja comprado. Há casos de produtos e de serviços que não requer que a pessoa tenha que ter tido algum manuseio prévio e aí o direito de arrependimento estaria um pouco mais questionado. E o direito de arrependimento tem sido tratado numa série de decisões judiciais. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela, nessa apelação. Foi um caso de uma compra num site de leilão, mas você veja, a compra no site de leilão envolveu um tipo de mercadoria que tinha carga, de 12 a 30 toneladas e se viu que depois não era o padrão de qualidade conforme estava no anúncio. Então, pelo artigo 49, entendeu-se que tinha todo o direito de arrependimento e quando se exerce o direito de arrependimento, restitui o valor integral. Em alguns mercados, como por exemplo mercados que você pode dizer que é de ocupação temporária, você acaba tendo a possibilidade de uma multa no arrependimento. Por exemplo, para você reservar um quarto de hotel, ele te avisa até qual é o tempo mínimo necessário de antecedência que você pode cancelar 100% sem multa e a partir de qual prazo vai ter multa de 50%, porque ele não vai ter tempo hábil de ocupar aquele quarto para outro hóspede. Isso também acontece com passagem aérea, em que se você comprou um espaço naquele avião, uma coisa é você não conseguir embarcar e querer depois então embarcar em outro avião. Outra coisa é o arrependimento. Comprei, me arrependi, não vou mais, dependendo do tipo de situação, já está previsto no contrato de compra e venda online algum tipo de desconto por conta desse arrependimento. Então, que seria, digamos, uma taxa de no-show, ou então apenas de você dar o arrependimento. Tem casos que é 20%, 30%. De novo, importante olhar no termo de uso, porque dependendo do tipo de produto ou serviço, como não exige, você precisa manusear alguma coisa para poder pegar um quarto de hotel ou para poder pegar, por exemplo, um lugar num avião ou num ônibus. Não. Mas há empresas que permitem arrependimento total. Há lojas que são completamente a favor do consumidor. Se você não gostar de se arrepender, me devolva e eu devolvo o seu dinheiro de volta. Então, uma coisa é a gente falar do mínimo legal, do juridicamente correto, do atender à lei brasileira. Outra coisa é o além da lei. São empresas extremamente comprometidas com a questão da responsabilidade social, da sustentabilidade, da própria governança e resolve ir além, fazer a mais do que aquilo que estaria na lei. O que não dá para aceitar é quem está aquém, está abaixo, menos do que o que a lei exige no Brasil. Vamos ver um outro caso aí na tela. Esse aqui é um caso também de direito de arrependimento, em que a pessoa celebrou um contrato pela internet e aí, a partir do momento de como foi a ocorrência, se entendeu se haveria ou não haveria possibilidade do direito de arrependimento. Aqui, esse caso é justamente esse que nós estávamos comentando, em que se coloca que não há um vício do produto e tinha decorrido prazo superior a 7 dias. Então, isso é importante destacar. O direito de arrependimento são 7 dias corridos, não são 7 dias úteis, da data da compra
ou da entrega da mercadoria, dependendo do tipo de situação, quando é produto que precise que a pessoa tenha recebido para olhar, para ver o que seria aquele produto. Se passou desse prazo, não tem mais. Eu já tive situações com colegas que receberam algum tipo de presente de casamento e fica tudo embrulhadinho, a pessoa sai de lua de mel. Quando volta da lua de mel, muita gente sai de lua de mel 7 dias pelo menos, uma semaninha para viajar. Quando volta da lua de mel, que vai olhar aquilo que recebeu, quer devolver, né? Quer dizer, putz, isso daqui não é legal, já tenho, alguma coisa assim. E aí o exercício puro de arrependimento são 7 dias para você receber o dinheiro de volta. Tem muitas lojas que vão praticar 30 dias para trocar. Ou seja, aquilo que você recebeu, você trocar por outra coisa, mas ela continua com o dinheiro. Ela te dá um crédito para trocar por outra coisa. Então é diferente. O direito de arrependimento é a desistência. É receber o dinheiro completamente de volta sem motivo. Porque existe receber de volta o dinheiro quando acontece uma situação de má qualidade do produto ou do serviço, ou até mesmo de propaganda enganosa. Pode tanto ser devolvido o dinheiro todo, ter dado um abatimento de preço, mas o arrependimento é a desistência pura e simples e motivada. Não precisaria dar um motivo específico para que isso acontecesse. Mais um casinho.